O Flávio Bolsonaro, o Willy Wonka brasileiro, o rei do chocolate carioca, ele simplesmente humilhou os bolsonaristas em uma entrevista. Porque ele falou que um golpe militar nunca passou pela cabeça dele, de Bolsonaro ou de quem quer que seja. E na minha opinião, isso é uma humilhação. Porque os bolsonaristas estão em frente aos quartéis, tomando chuva, tomando sol, tomando chifre, perdendo emprego, rezando pra pneu, justamente porque eles querem um golpe militar. Mas os bolsonaros não comungam dos mesmos interesses. Então, na minha opinião, é uma humilhação. E o Flávio quis dar uma ameaçada no Lula com o Alexandre de Moraes. Na sua opinião, é uma humilhação? O Flávio humilhou os bolsonaristas e ele fez bem em humilhar essa gente? Deixa o seu like se você gosta de ver bolsonarista humilhado e se inscreva no canal. A fala do Flávio Bolsonaro foi para o jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis. Eu acredito que ele seja novo lá, porque eu não o via com tanta frequência, mas agora, a partir de dezembro, ele tem aparecido mais. Mas isso pouco importa. O Flávio disse que nunca foi cogitado, nunca passou pela cabeça de ninguém um golpe de Estado, nem dele, nem do Bolsonaro. E não vão ser criados empecilhos para a posse de Lula. E na minha interpretação, isso é uma humilhação com os apoiadores ativistas bolsonaristas que estão nas portas dos quartéis. Porque o que o Flávio falou é completamente o oposto daquilo que os bolsonaristas estão pedindo. Porque os bolsonaristas eles não querem que o Lula assuma a presidência da República, eles estão pedindo intervenção militar e dizendo que o processo do segundo turno foi um processo fraudado. Ou seja, tudo aquilo que vai na contramão daquilo que o Flávio disse. Mas o objetivo do Flávio é dar uma apaziguada nas tensões. Inclusive, ele também falou que o Bolsonaro nunca agiu fora das quatro linhas da Constituição. E ele está certo, é verdade. O Bolsonaro sempre, tudo que ele fez foi dentro da legalidade e por isso que ele foi tão perigoso. Bolsonaro agiu dentro da legalidade para esgarçar o máximo a Constituição e destruir as instituições. Tanto é que nós estamos vendo agora, depois de 4 anos de Bolsonaro no governo, nós estamos tendo uma destruição total de várias instituições, como a CAPES. Falta dinheiro para o pagamento de bolsas para alunos de mestrado e doutorado. Os alunos estão desesperados porque acabou o dinheiro, graças ao desgoverno de Bolsonaro que destruiu as instituições dentro da Constituição. Mas é claro que o Flávio ele tem alguns objetivos ao falar que não quer golpe de Estado e principalmente de dizer que o Bolsonaro sempre agiu dentro da Constituição. Flávio tem 2 objetivos. O primeiro deles é distensionar a relação com o Poder Judiciário, visando a votação do futuro presidente do Senado. O PL, como você sabe, ele quer disputar a presidência do Senado contra o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado e é o candidato do Lula, que é do PSD. O PL vai lançar o Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro, ministro do Desenvolvimento Regional. Só que se você coloca um bolsonarista do PL para disputar a presidência do Senado, tem muita rejeição, porque vocês sabem que os bolsonaristas pautam impeachments de ministros do Supremo. Então o que o Flávio está querendo demonstrar? Olha, nós queremos apaziguar as relações, nós não vamos provocar confusão, porque nós somos da paz. Nós não vamos fazer nada fora da Constituição. Então podem votar no Rogério Marinho que não vai ter problema, não vamos tensionar a relação com os poderes. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, claro, acalmar o STF para que o judiciário não venha tão sedento por prisão com o Bolsonaro. Porque você sabe que o Bolsonaro tem problemas na justiça e o poder judiciário está assim, roendo as unhas de ansiedade para julgar o Bolsonaro. A ponto do Flavinho Bolsonaro fazer uma espécie de ameaça ao Lula. Olha só o que ele falou nessa mesma entrevista. Ele usou o termo pacificar o país, que é um termo que o Lula tem usado durante muito tempo em seus discursos. O Flávio falou o seguinte: se for para pacificar o país, nós temos que arquivar os inquéritos. Quais inquéritos ele está falando? Inquérito das fake news? Inquérito das milícias virtuais. Ou seja, os inquéritos que estão acossando e desesperando tanto o Bolsonaro quanto o Carluccio. O que o Flávio quer? Ele quer que os inquéritos sejam arquivados. Ou seja, se os inquéritos forem arquivados, nós mandamos sair o pessoal que está nas ruas. Essa é a barganha que o Flávio está fazendo. E ele ameaçou o Lula porque ele falou o seguinte: hoje o alvo do Alexandre de Moraes é o Bolsonaro. No futuro será Lula e as esquerdas. Então ele está ameaçando, sim, o Lula com o Alexandre de Moraes. Esse é o objetivo do Flávio Bolsonaro. Ele está querendo usar o Lula para ajudá-lo a arquivar os inquéritos contra a família dele, porque ele sabe que ele vai ser preso.
principalmente contra o Carluccio. Eu vou fazer um vídeo futuro falando dessa situação, que o Ministério Público está só esperando o Bolsonaro sair para pegar o Carluccio. E se o Carluccio foi pego, toda a família Bolsonaro cai, inclusive o Flávio. E aí, toda aquela relação obscura do Flávio com as milícias do Rio de Janeiro pode começar a aparecer. O que você acha disso? É uma humilhação com os bolsonaristas ou é medo do Flávio Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que nós temos que ver se essa posição do Flávio Bolsonaro ela é comungada com os irmãos. Porque a gente sabe muito bem que Flávio tem uma postura muito diferente da do Carluccio, que hoje é aniversário dele. Deixem parabéns aqui para o Carlos. E o que você acha que o Carlos merece ganhar de aniversário? Que ele, como faz aniversário no mesmo dia que eu, será que ele merece aí talvez um cocar? Será que ele merece um cocar ou um chocalho indígena? Mas voltando para cá. O Flávio, ele sempre defendeu que após a derrota do Bolsonaro, o pai deveria agir de um modo mais político, sem tensionar as relações, porque isso poderia ficar mais fácil para ele escapar da prisão. O Carluccio e o Eduardo Bananinha, que é um zero à esquerda, eles têm um pensamento completamente oposto do Flávio. Na posição do Carluccio e do Eduardo, Bolsonaro tem que radicalizar ainda mais. Porque quanto mais radical for o discurso, quanto mais tensionada for a corda, mais engajados estarão os militantes bolsonaristas, mais poder de pressão Bolsonaro e seus familiares terão para peitar o Alexandre de Moraes e quem quer que seja. Então há essa divergência estratégica entre o Flávio e os irmãos. A questão é que a posição do Flávio já mostra um certo abandono dos postulados bolsonaristas, assim como o Tarcísio de Freitas fez. Então, se nós começarmos a reparar, nós estamos tendo gradativamente um abandono e um isolamento dos bolsonaristas. Porque quando o Flávio fala que ele não quer tumultuar, quando o Flávio fala que ele não quer golpe militar, ele já está virando as costas para os bolsonaristas. O Tarcísio de Freitas falou que o Bolsonaro precisaria sair do casulo. Tarcísio de Freitas também falou que nunca foi um bolsonarista raiz. Link aqui no card que eu já fiz um comentário, que é um erro fatal do Bolsonaro, esse silêncio que ele está provocando, que ele está tendo. E o Tarcísio foi visto aos risos com o Alexandre de Moraes. O que será que eles estavam conversando nessa foto? Será que o Tarcísio estava pedindo aí algum tipo de tratamento para a epiderme dele? Que ele tem a cara do Aldemar Vigário, escolhendo o professor Raimundo, ele tem cara de areia mijada, como diria. Adorava o professor Raimundo falando, você tem cara de areia mijada, falando para o Aldemar Vigário, era o meu preferido. Ou será que o Alexandre estava perguntando algum tônico capilar? Eu não sei, só que ele foi visto aos risos. Ou seja, cada vez mais os bolsonaristas estão sendo traídos e estão ficando isolados. Há um abandono. Claro, a família Bolsonaro está ficando mais longe e também os outros correligionários estão da mesma forma. E é por esse motivo, para não abandonar, para não ficar distante dos seus apoiadores, que Bolsonaro não vai passar a faixa para o Lula. O Guilherme Amado, do Metrópolis, trouxe a informação para nós que alguns aliados falaram para o Bolsonaro para que ele passasse a faixa para o Lula. Passa lá a faixa, você não precisa sorrir, é um movimento protocolar, não vai significar nada, só vai lá, passa a faixa e pronto. E o Bolsonaro falou que ele pode ser que eu cogite essa ideia, eu vou tomar minha decisão na véspera. Ou seja, nós vamos estar soltando fogos, que vai ser o último dia de Bolsonaro no governo, e ele vai estar pensando se vai passar ou não a faixa. Talvez ele possa comer mais camarão e tenha de novo uma alergia e vai parar no hospital. Porque acontece isso, ele não pode comer bacon, não pode comer camarão, mas ele mesmo assim vai lá e come. O Bolsonaro, ele não vai passar a faixa pro Lula, e essa história que ele está cogitando é só para tumultuar a equipe que está organizando a cerimônia da posse do Lula. Só, e mais nada. E aqui no canal nós vamos fazer a cobertura, hein? Ao vivo. Então, em live, então se inscreva no canal. O Bolsonaro não vai passar a faixa, porque se ele passar a faixa, ele vai estar referendando o resultado do segundo turno. E acaba toda a narrativa de fraude. Então ele não vai passar nada. Não caiam nessa história. É mais um tumulto que Bolsonaro quer provocar. Porque ele está com medo. E a família dele também está com medo. E eles vão jogar até mesmo os seus apoiadores bolsonaristas no limbo, se for necessário, para que eles possam fugir da prisão. E eles querem fugir.